Hoje trouxe também a relíquia de Santa Faustina. Depois da novena vocês também podem venerar a relíquia, fazer as suas orações diante da relíquia de Santa Faustina. No 7º dia da novena, Jesus pede para Santa Faustina uma intenção muito especial. Hoje traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulhe-as na minha misericórdia. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Essas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Vamos repetir essa intenção? Hoje traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Muito bem, podem sentar, vamos refletir um pouquinho. O Senhor tem alguns dias que nos coloca algumas intenções mais alegres, outras mais tristes, né? Anteontem tínhamos uma intenção que Jesus dizia: estas almas dilaceravam o meu coração, enquanto que as de hoje já são as almas que alegram o coração do Senhor. As de ontem também, né? As almas mansas e humildes, como nós escutamos ontem, são aquelas que igualmente têm muita semelhança com o coração do Senhor. E nesse sentido, hoje queremos talvez também nos identificar, queremos nos reconhecer no lugar destas almas com as quais o Senhor apresenta. Fazendo só uma retomada, no primeiro dia nós apresentávamos a humanidade inteira e especialmente os pecadores. E Jesus dizia que quando as almas dos pecadores, quando a humanidade se volta para Ele, isso o consola na amarga tristeza, onde muitas vezes a perda das almas faz com que o sofrimento do Senhor tenha sido em vão. As almas que se perdem não valorizam a graça que Cristo dá. Depois o Senhor pedia para rezarmos pelos sacerdotes e religiosos, porque deram forças a suportar a paixão. Aqueles que são chamados a vigiar, a estarem junto com Nossa Senhora, inclusive nesses dias mais difíceis, desafiantes. Era o caso do Sábado Santo, é o dia do sepulcro, o dia do silêncio, o dia das trevas. Depois, no domingo, tínhamos as almas piedosas e fiéis, as almas que também o consolam. Na segunda-feira, os pagãos, aqueles que ainda não o conhecem, o zelo deles é alegria para o Senhor, porque ao conhecerem Jesus, são fiéis e são muito dedicados. Anteontem, como já disse, as almas dos cristãos separados, que causam uma dor muito grande no coração do Senhor, dilaceravam o corpo e o coração por não expressarem a sua união em Jesus, por Jesus não ser motivo de unidade entre nós, seguidores do Senhor, e com isso não honramos o nome de Cristo. Ontem as almas mansas e humildes, que são as mais semelhantes ao coração do Senhor e que também o confortam. E hoje as almas que veneram e glorificam de maneira especial a sua misericórdia. E o Senhor diz muito parecido com as almas de ontem. Ontem ele dizia: essas almas são as que mais se assemelham. E hoje Jesus diz: elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Uma outra forma de dizer também que são muito próximas, que são um testemunho fiel, um reflexo
daquilo que é o coração do Senhor. Quem são essas almas que veneram e glorificam de maneira especial a misericórdia do Senhor? Venerar, veneração, significa uma espécie de devoção, devotamento, adoração, honra, Claro que a adoração só é devida a Deus, mas nós veneramos a memória de muitas pessoas, veneramos muitas coisas que aconteceram na nossa história, na nossa vida, Às vezes chamamos também alguns que são candidatos ao altar de veneráveis servos de Deus, E, como disse, a palavra veneração tem a ver também com honrar. Nós temos um mandamento: honrar pai e mãe, E não por isso vamos precisar dizer que nós veneramos os nossos pais, porque eles não são deuses, mas quem honra seu pai e sua mãe terá também um tesouro no céu, porque procura colocar em prática aquilo que dele aprende. Já diante da misericórdia do Senhor, honrar e venerar essa misericórdia significa, de fato, acolhê-la na vida, ser obediente a ela, ser alguém que acolhe a misericórdia do Senhor, alguém que também coloca em prática, porque a nossa veneração, a nossa honra não podem ser um respeito frio. Sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, não, senhora, e deixamos aquela pessoa longe com um mero tratamento formal, Isso às vezes vai ser polidez, Não faltarmos com respeito, sermos educados. Agora, a veneração a qual o Senhor nos convida nessa novena, essa honra à misericórdia do Senhor, significa assimilar também aquilo que o Senhor ensina, porque nós veneramos a misericórdia do Senhor, mas entendemos igualmente que é algo que transforma a nossa vida, que muda o nosso jeito de ser e de viver. Por isso, se queremos venerar a Jesus, temos muitas formas de veneração, de admiração por pessoas louváveis, notáveis. Significa também que nós queremos colocar em prática aquilo, queremos para nós, queremos assimilar aquilo que nós admiramos. E além de venerar, estas almas glorificam também a misericórdia do Senhor. Nós muitas vezes vamos achar que glorificar significa falar bem. Eu vou dar glórias a Deus, então vou rezar o Glória ao Pai, vou cantar o canto do hino de louvor, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, assim por diante. Mas essa glória, se nós tomarmos por base somente a nossa fala, ela será tal qual a palha levada pelo vento, tal qual a poeira, que talvez não fica nada depois que o vento passa. Talvez também não fique nada da nossa glória, do nosso louvor depois que a boca fecha. Mas aqueles que veneram e glorificam o Senhor no sentido pleno e profundo, eles fazem isso talvez por palavras, mas principalmente pela vida. Porque venerar e glorificar o Senhor não significa somente falar bem, não significa somente admirar, não significa somente ter reverência, mas muitas vezes também distância. Venerar e glorificar a misericórdia do Senhor vai significar aqui igualmente tomar parte nisso, se comprometer, e aí sim as nossas obras darão glórias a Deus, as nossas atitudes darão glórias a Deus, os nossos pensamentos glorificarão a misericórdia do Senhor, porque nós não estaremos somente usando de palavras para exaltar o Senhor, mas estaremos procurando imitá-lo na nossa vida. E é nesse sentido que Jesus vai dizer destas almas que elas são a imagem viva do seu coração compassivo. Coração compassivo
Coração misericordioso, coração manso e humilde do Senhor. Portanto, a intenção da novena de hoje como que estende a intenção de ontem e aprofunda ainda mais. Porque estas almas são imagem viva do seu coração compassivo. Imagem. Nós somos imagens do Senhor pela criação, pela vocação inicial. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E agora, se queremos expressar a imagem que Deus nos deu, nós vamos nos espelhar em quem? Na pessoa de nosso Senhor. Seremos imagens vivas de Deus à medida em que formos semelhantes ao Cristo. E se nós lemos o diário, vamos nos assustar um pouquinho, porque Santa Faustina, ela não reluta em escrever que a noiva, a esposa, deve ser semelhante ao seu esposo. E Santa Faustina reconhecia que devia ser semelhante a Jesus na maneira de enfrentar os sofrimentos, os desafios da vida, porque ali estará se manifestando a imagem de um Deus que não nega as coisas, que não foge, mas que encarna cada situação do jeito de Deus. E nesse sentido, o coração compassivo do Senhor encontra-se também nestas almas que veneram e glorificam a sua misericórdia. Um coração compassivo presente na Bíblia é o coração do bom samaritano. O samaritano que acolhe aquele forasteiro, ferido, machucado, semi-morto, lá na beira da rua, a caminho de Jericó. Aquele samaritano é um sinal do Cristo misericordioso. Portanto, o coração compassivo é o coração samaritano, o coração que é capaz de juntar o outro da beira da estrada, dar aquilo que é seu, o seu jumento, a sua montaria, o seu dinheiro, o seu óleo, o seu azeite, tratar das feridas, porque se solidariza com o coração do Senhor e quer o bem do outro. E é nesse sentido que essas pessoas veneram e glorificam a misericórdia do Senhor, porque colocam em prática o que o Senhor fez, porque procuram expressar com o próprio coração aquilo que identifica-se como o coração de Deus. Por isso, estas almas são imagem viva do coração compassivo de Jesus. Tem um coração semelhante ao dele e tem atitudes concretas que expressam isso. E é por isso que eu insisto, esse glorificar a misericórdia do Senhor e venerá-lo não está somente numa dimensão talvez espiritual ou espiritualizada, vocalizada, eu e Deus aqui, a minha mente, meu coração, minhas palavras, mas também todo o meu ser. Que a minha vida seja uma expressão concreta de que eu venero a Deus e o glorifico em tudo, em pensamentos e palavras, obras, atos, tudo isso. Porque a imagem viva do coração do Senhor se expressa em tudo, não vai se expressar somente na oração, porque aliás Santiago vai dizer, você chega ao irmão com fome, você diz, vai em paz, fica com Deus, tudo vai dar certo, e não ajuda aquela pessoa, nós estamos usando uma roupagem piedosa para tentar contornar uma situação onde a pessoa vai continuar sentindo dor no estômago por não ter o que comer. E ali estaremos tentando fugir da nossa responsabilidade muitas vezes. Por isso, entendamos que o coração do Senhor, ele se comove profundamente com o outro, com aquilo que o outro está passando, e por isso é compassivo. Ele acolhe o outro lado da história. O coração que não acolhe o outro lado é somente passivo, percebe e não faz nada. O coração compassivo se compromete. Por isso, as almas que veneram e glorificam a misericórdia do Senhor, elas são a imagem viva do coração compassivo do Senhor. Coração compassivo que olha a humanidade, percebe que a humanidade sofre, porque passivo e paixão estão muito associados, sofrimento, e se compromete. Sente junto, procura também achar uma saída. E nesse sentido,
é expressão da misericórdia do Senhor. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão. Por que essas almas foram as que mais sofreram? Porque compartilhavam dos sentimentos de Cristo e olhavam aquela situação, pensando, pois é, o Senhor querendo o bem o tempo todo e é maltratado. E essas almas são capazes de compartilhar do sentimento que Cristo tem em relação ao seu algoz, em relação àquele que o chicoteia, em relação àquele que o maltrata. E é por isso que o sofrimento dessas almas é grande quando medita a paixão do Senhor, porque consegue olhar o malfeitor com o coração de Jesus. O coração desprezado do Senhor, mas que ainda assim não deixa de amar. O coração maltratado, rejeitado do Senhor, que ainda assim olha para aquela pessoa, não somente com dó e com pena, mas querendo bem daquele que o chicoteia, daquele que o prega na cruz, diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por isso, estas almas que compartilham dos sentimentos do coração do Senhor, das atitudes do Senhor, elas são as que mais sofrem por causa da paixão do Senhor, porque conseguem penetrar mais profundamente no Espírito do Cristo, que na sua via sacra, no seu caminho para a cruz, se comove, inclusive, por aqueles que querem fazer-lhe o mal. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura, por terem compartilhado tanto do que é próprio de Jesus, e nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Isso aqui é extraordinário, essa promessa de Jesus. Nenhuma destas almas irá ao fogo do inferno. Por que será? Porque tem um coração unido ao de Deus, porque consegue perceber as situações a partir do olhar de Deus e não somente do nosso egoísmo. Porque quando nós não estamos unidos ao nosso coração com o do Senhor, muitas vezes nós só pensamos e sentimos aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos dá retorno, aplauso, reconhecimento. E aí, às vezes até as nossas atitudes piedosas, elas são disfarçadas de uma humildade, de um serviço, quando estamos, no fim das contas, servindo a nós mesmos. Já aquele que é capaz de fazer as coisas por Jesus, e não pela aprovação, não pelo reconhecimento, não pelos aplausos, ele não está se deixando levar por motivações secundárias e menos importantes do que o próprio Senhor. E é por isso que Jesus diz, nenhuma dessas almas irá para o fogo do inferno, porque olha a realidade a partir do coração do Senhor, a partir da cruz, a partir da entrega, a partir da salvação do outro e não somente do próprio bem. Por isso, é desafiante, sem dúvida, nós compartilharmos o sentimento de Cristo. E existem pessoas que, ao meditar a via sacra, inclusive acabam, às vezes, sentindo dores no seu corpo. Tal é a identificação que fazem com o Senhor. Aqui, claro, não vamos tomar uma linha de exaltar a dor ou isso, aquilo, porque não é esse o objetivo. Mas Jesus, em cada realidade concreta, Ele coloca ali a luz de Deus para iluminar aquela situação. E algumas realidades, elas são difíceis e são de dor. E ali também Deus não foge. Procura trazer a luz. Então, não é questão de exaltar a dor ou fazer de nós saudosistas diante do sofrimento, mas saber que, inclusive quando para nós parece que tudo está perdido, também ali Deus está iluminando com a sua graça. Jesus diz, defenderei cada uma destas almas de maneira especial na hora da morte. Por quê? Porque alguém que passou a vida inteira com Jesus vai querer perto dele na eternidade. Acho que não temos dúvida disso, Se aqui nessa terra a pessoa a vida toda esteve na presença do Senhor, o Senhor vai ter essa pessoa na presença dele lá no céu. Acho que temos um acordo com isso, Não vamos também ter inveja
de que o Senhor defende estas almas de maneira especial na hora da morte. Por isso, peçamos essa graça de ter uma alma que venera, que glorifica, que vive a misericórdia, que transborda de misericórdia, que procura enriquecer os outros e o mundo com a misericórdia do Senhor. E Jesus mesmo diz que se nós queremos causar alegria, nós somos chamados a espalhar no mundo a grande e insondável misericórdia do Senhor, porque é muito mais alegre para o Senhor encontrar um pecador que se converte do que encontrar alguém que tem medo dele. É muito mais benéfico para a humanidade também perceber que a misericórdia abre-nos as portas e dá-nos esperança, do que nós, às vezes, ficarmos parados nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. E por isso, estas almas fazem um grande bem para a humanidade, porque além de falarem da misericórdia, elas testemunham a misericórdia. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E testemunhar não é somente pregar, não é somente falar sobre, mas, acima de tudo, viver. E como nós costumeiramente dizemos, as palavras comovem e os testemunhos. As palavras comovem e os testemunhos arrastam, né? E esse arrastar vai significar muitas vezes tirar do lugar, tomar pela mão, não só arrastar pelo chão, porque às vezes a gente pensa, né, que arrastar é o sentido negativo, só do testemunho negativo que arrasta, né, que puxa. Não, arrasta para o céu também, impulsiona, puxa, leva com força, né? As palavras comovem, são bonitas, são belas, mas os testemunhos, eles têm uma força de atração, porque se alguém diz, né, alguma coisa bonita, ok, legal, essa pessoa é bacana, né, fala bem. Tem um padre que conheceu, ele é polonês, trabalha lá no Vietnã, conheceu o padre Walter e aprendeu 2 palavras em português que ele usa muito. Fala bem, ele sempre diz, né? Então, pessoa que tem uma boa fala, pode falar bem, né? Mas a pessoa que tem uma boa vivência, aquela pessoa é que nem um imã, ela atrai, ela chama a atenção para a importância daquilo que ela vive. E é nesse sentido que os testemunhos arrastam. Tem essa força de atração, essa força, né, de conduzir para o bom caminho. E às vezes com o testemunho essa pessoa vai arrastar, né, no sentido bem literal também, de tomar os outros pela mão e conduzi-los para Deus. Vamos agora pedir essa graça de sermos pessoas que veneram, que glorificam a misericórdia do Senhor, e vamos prosseguir a nossa oração, a nossa novena. Queremos esse dom, queremos essa graça. Não queremos o inferno, né? Queremos ser defendidos na hora da morte. É isso que o Senhor promete para aqueles que testemunham, divulgam, vivenciam a misericórdia.